Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, com essas últimas informações do Verdão, nessa preparação para o jogo contra o Internacional, neste sábado às 18h30, pelo Brasileirão. Verdão que está ali almejando o título brasileiro no final da temporada, jogo importantíssimo que precisa vencer para colar ali no Flamengo. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações. Será que Andreas Pereira será titular nessa partida? Enfim, vamos aí com essas últimas notícias. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos aí com o vídeo. O Renato Peters, para falar da expectativa da preparação do Palmeiras para encarar o Internacional, o jogo que é no Allianz, meu amigo. Bem-vindo aqui ao Otaon, com perspectiva de estreia de Andreas Pereira, certo? Que é aquela posiçãozinha que faltava ali pro Richard Rios, que o Abel queria. Boa tarde para você, Joana, para todo mundo que está ligado no nosso Taon, exatamente a posição ali que o Abel perdeu os jogadores, né? E que agora ele tem à disposição essa contratação badalada, né, do Andreas Pereira, a expectativa dele. Agora é o seguinte, falando ainda de data FIFA, né, Joana, tem muito treinador que reclama, fala mal, poxa, perde jogador, pode se machucar. No caso do Abel Ferreira foi o contrário, né? Ele perdeu sim alguns jogadores para as seleções, mas ele teve tempo de recuperar outros que estavam machucados. No caso do Rafael Veiga, que era titular desse time, perdeu a posição e ficou fora das últimas 6 partidas do Palmeiras, quase um mês por causa de dores no pubis. Rafael Veiga está de volta à disposição do técnico Abel Ferreira. Maurício, outro jogador também que tinha dores lombares, fez um tratamento, aproveitou essa parada data FIFA e está de volta. E a grande expectativa é do Andreas Pereira. Olha, ele disse na entrevista coletiva, está 100%, porque ele fez a pré-temporada com o Fulham, né? E ele é um cara disciplinado, porque ele falou também que treinou nas férias, ou seja, ele manteve o físico durante as férias, então é um jogador que não deve ter problema para entrar em campo, tanto que foi convocado, esteve lá na Bolívia no jogo com a seleção brasileira, mas tem apenas 3 treinos. Hoje ele está fazendo o 3º treino no Palmeiras, né? Porque ele faz um primeiro treino, aí ele é convocado, aí ele vai, faz essa viagem, volta, ele fez um treino ontem e hoje está treinando pela 3ª vez. Eu diria que a cabeça do Abel, né, sempre vem coisas inesperadas. Eu diria que ele pode entrar no segundo tempo. Essa é a expectativa, mas o Andreas já tem condições de jogar sim. É ver como é que o Abel vai montar esse time contra o Internacional. Lembrando que ele está na cola aí de Cruzeiro e de Flamengo também no Campeonato Brasileiro. E semana que vem tem só o River Plate pela Libertadores, ou seja, é jogo grande. Uma coisa eu sei, Joana, olha só, se o Andreas Pereira for, a gente não sabe, ele vai estar no banco, ele vai ser titular, a gente não sabe. Agora, uma coisa que eu sei é que o Abel não vai, porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Esse não vai. Se o Andreas vai jogar, vai ser titular, vamos esperar. Agora o Abel não vai. Achei que você ia mandar uma... Oi! Abel não joga então, né? Não joga, ó. Não vai estar na beirada do gramado acompanhando. Amigo, muito bom plantão pra você. Trazendo expectativa e preparação do Palmeiras, que vai encarar o Internacional. Agora para a Jalile Elias, que traz pra gente as informações do Palmeiras. Joga então neste sábado, com o Andreas Pereira já então à disposição, pronto para jogar, Jalile. É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia aos companheiros do estúdio, também ao fã de esporte. O Palmeiras se prepara para enfrentar o Internacional neste sábado, às 6h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras faz seu último treino, então, agora pela manhã, lá no Allianz Parque. O último treino antes dessa partida não é na academia de futebol, é lá no Allianz Parque. Tanto ontem quanto hoje, Bruno, o Palmeiras treinou com o elenco completo, ou seja, já com todos aqueles jogadores que estavam com as suas seleções na data FIFA, Gustavo Gomes, Emiliano Martínez, Piquerez, Ramon Souza, Flaco Lopes e, claro, a novidade, Andreas Pereira, todos já de volta, além de Maurício e Rafael Veiga, que estavam no departamento médico, também treinaram normalmente. Expectativa, então, que o Palmeiras vá com força máxima para essa partida contra o Internacional. Quem segue fora é o atacante Paulinho, né, que passou por uma cirurgia na perna, ainda não tem previsão de retorno aos gramados, expectativa apenas em 2026, além do Bruno Rodrigues, que avançou no processo de transição física, mas como ele passou por cirurgias nos 2 joelhos, o Palmeiras trata esse retorno com muita
cautela. Quem desfalca o Palmeiras nesse sábado é o técnico Abel Ferreira, que recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada, no clássico com o Corinthians, terminou empatado em 1-1, se está suspenso, não estará à beira do gramado. Mas, como você falou, Bruno, a novidade para essa partida é que o Andreas Pereira deve sim estrear. Ainda não se sabe se ele vai ser titular ou não, porque ele só fez 2 treinos com os novos companheiros, mas se representou ontem aqui na academia de futebol. Ele foi oficialmente apresentado ontem, falou que está ansioso para receber os primeiros minutos, está 100% fisicamente e deve estrear, só a expectativa não é que ele seja titular. Vamos ouvir agora então um trechinho da coletiva de apresentação do Andreas Pereira, novo camisa 8 do Palmeiras. Primeiramente foi um grande clube como o Palmeiras, a estrutura que pode proporcionar para um jogador de alto nível, como você disse, tentar ganhar todos os títulos, brigar ali na frente, e também é uma vitrine para a seleção brasileira. Mal cheguei aqui, já fui convocado, venho vindo convocado também, então para mim isso tudo é um projeto muito interessante para mim e para minha família, então não foi uma escolha muito difícil. Estou um pouco ansioso, como você disse, já cheguei aqui, fui para a seleção e tive só 2 treinos com o elenco, mas não vejo a hora de ter meus primeiros minutos, de estar com a torcida, de estar em campo, então estou um pouco ansioso. O Andreas Pereira está ansioso aí, então, para estrear pelo Palmeiras. Essa estreia deve acontecer amanhã, lembrando que o Palmeiras é o 3º colocado da tabela do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, e vai buscar vencer, então, diante do seu torcedor, para encostar de vez no líder Flamengo, que tem 47 pontos, porém um jogo a menos, Bruno. E agora a gente um jogo a mais. O Flamengo tem 1 a mais, não é isso? E o Cruzeiro tem 2 a mais que o Palmeiras. Isso, o Flamengo tem 1 a mais. Boa, essa a conta. Obrigado, viu, Jalília? A gente vai agora para o Sul, pra gente... Então, gente, Palmeiras enfrenta o Inter, hein? Jogaço aí do fim de semana, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo que é amanhã, 6h30 da tarde, no Allianz Parque. Então, o Verdão jogando em casa, transmissão Sport TV e Premier. Eu já vou jogar aqui direto e reto para Flávio Latif, porque é a pergunta que o povo quer saber, né? Que o torcedor quer saber. Andreas Pereira, joga, não joga, começa como titular? E aí, Latif? Pois é a expectativa que todo torcedor do Palmeiras tem para o jogo de amanhã. E teve uma mudança no treino do Palmeiras de hoje, né? O Palmeiras treinou a semana inteira na academia de futebol e o treino de hoje foi no Allianz Parque. E aí pegou até a galera de surpresa, que todo mundo querendo entender o que aconteceu. E foi visando essa estreia do Andreas que o Palmeiras levou esse treino para o Allianz Parque. O último jogo foi há 3 semanas que o Palmeiras fez lá contra o Sport. E aí a ideia é adaptar esses jogadores, né, o Andreas e os outros novos reforços que chegaram na janela agora do meio do ano ao gramado sintético, porque o Andreas chegou na semana passada, não teve esse contato, os outros atletas jogaram muito pouco, né, com exceção do Sousa, que estreou no Palmeiras na 14ª rodada. Então o torcedor do Palmeiras que vai amanhã no Allianz, ingressos mais baratos, pode esperar sim a estreia do Andreas, ele que deve ter alguns minutos amanhã, já visando o jogo da próxima quarta-feira contra o River Plate, hoje o jogo mais decisivo do Palmeiras até aqui. Sabe o que eu achei? Eu tô fazendo uma bagunça aqui. Ele voltou. Uma bagunça aqui. Eu fiquei pensando no seguinte, o Vitor Roque, quando chegou, ele foi anunciado no dia 28 de fevereiro, e ele estreou na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo, 13 de março. Ele não ficou no banco antes. Isso me fez ponderar se amanhã o Andreas pode começar como titular. Porque a lógica, eu tô com você. Em princípio, o Andreas começa amanhã no banco e entra no decorrer do jogo. Mas como ele tem ritmo, porque ele estava fazendo pré-temporada, existe uma possibilidade, levando em consideração o que houve com o Vitor Roque, que o Abel faça a mesma coisa. Aliás, o Abel é que não está no jogo amanhã, que está suspenso. É verdade. O Andreas foi o único que, de linha, né, tirando os goleiros, que não jogou nessa dobradinha do Ancelotti? Não. Vamos lá, Vitinho, Wesley. Não, a defesa todo mundo jogou. Dos laterais, todos os Da zagueiros. seleção brasileira Isso. ou do Palmeiras? Não, da seleção brasileira, digo. Porque ele não entrou, né? Ele não entra. Não entra, nem não contra o joga Chile, nem contra a Bolívia. Não. Contra o Chile ele não estava convocado ainda.
E aí, contra a Bolívia, repetiu o Bruno Guimarães. Eu acho que ele foi o único que não o Andrés não joga um jogo oficial há um bom tempo. Foi justamente com a seleção contra a Bolívia, aquele jogo que foi aqui no Brasil. Então... Contra a Bolívia, não. Contra a Bolívia foi o primeiro jogo. Isso, não, então, 2 justamente. anos atrás. Não, foi na temporada, agora no meio do ano. Não foi contra o Paraguai, Equador, né? Isso. Paraguai. Foi ele esse não jogo. joga desde essa partida. Não joga desde Ou seja, essa não joga partida. desde a temporada passada. Eu acho que foi contra o Equador. O pessoal vai saber do chat Isso. aí, ó. Qual foi o último jogo do Andrés pela seleção? Se não me engano, foi contra o Equador. Vocês me contem aqui no 3 chat. meses, né? São 3 meses. Não, e ele jogou pouquíssimo tempo. Foi 1 minuto, se eu não estou enganado. Porque o Bruno Guimarães se machucou no final do jogo. E aí ontem ele foi questionado na apresentação e ele disse, não, eu tô pronto para jogar, fiz toda a minha pré-temporada com o Fulham e só não joguei por conta dessa questão de que estava negociando para sair. Então a expectativa é a melhor possível. Não é descartável que ele não comece o jogo como titular, mas pensando no planejamento que o Palmeiras tem, o cuidado com esses jogadores que recém chegaram, não imagino ele disputando muitos minutos, né? O PVC pode me ajudar nessa. Contra o Equador, aliás, contra ali, ó, no nosso GC, a gente tem que dar uma corrigidinha ali. Contra o Internacional. Contra o Internacional. É que não vai caber, tem que virar contra o Inter. Você fez as contas que não vai caber? Não, eu conheço essa coisa. Por isso que... Blocadinho. Por que Fernando Henrique Cardoso virou FHC? Exato. Para ajudar as amigas do jornalismo. O PVC ainda não era notícia, hoje ele já teve que ser virar PVC. Agora sim, ó. Contra o Equador, ele entrou no finalzinho. Coube, PVC, não tá entendendo de GC. Nosso operador de GC aqui brilha demais, você tá doido, gente. O Palmeiras tem problemas históricos contra o Inter, né? No Allianz Parque, não. Mas digo, é um adversário. É um adversário. Ai, PVC, isso é muito engraçado, cara. É um adversário historicamente. Sim, é um jogo. O Palmeiras é chamado de freguês. Ano passado perdeu, né? Na Arena Barueri. Perdeu, mas no Allianz Parque o Inter nunca venceu o Palmeiras. Não? Muitos jogos? São 8 jogos. Nunca venceu o Palmeiras. Então essa freguesia, o Allianz Parque acabou com a freguesia. Por que você respondeu de muito bate-pronto, assim? Porque eu faço uma informações e palpites que só vai pra banca, pro ar, amanhã de manhã, mas ele já tá pronto. Entendi. Entendeu? E a gente tá falando do Andrés, mas tem o restante do time também, né, Latifi? Maurício voltando, isso já é uma confirmação. O Veiga também pode ser utilizado. E o Veiga, a gente imagina, voltando na reserva, né? O Palmeiras ele fez 2 treinos com força máxima, né, com a volta dos convocados. Ontem todo mundo treinou, à exceção o Paulinho, que está se recuperando da cirurgia na perna direita, mas todos os demais participaram. O Maurício e o Veiga, que ao longo da semana chegaram a ser poupados em algumas atividades, eles treinaram normalmente e devem ir para o jogo. O Veiga, por ter iniciado a transição física no início da semana, é uma situação mais delicada. O Palmeiras deve ir com força máxima para o jogo contra o Internacional, porque o jogo é sábado, tem um dia de descanso a mais, né, para enfrentar o River no meio da semana. E esse time também precisa atuar, né? Como a gente estava falando, o último jogo já aconteceu há algum tempo contra o Corinthians e o Andrés precisa ser testado, o Maurício precisa se provar de novo, né? Porque tem estado em baixa em relação ao que a gente viu no primeiro semestre, mas é um Palmeiras que deve ter a casa cheia no Allianz Parque por conta dos ingressos mais baratos e também uma ansiedade pela estreia do Andreas Pereira. E nessa do Andreas estrear, e o Maurício tá voltando, e o Veiga... Lê isso aqui. Vai, PVC, conta pra mim. Retrospecto. Contra o Inter. Tá bom. Mas na história, acho que ele perdeu mais que ganhou do Inter, né? Em campeonatos brasileiros. Não, já passou isso. Passou? Passou. Então eu tô errando todas, é isso? Então o Palmeiras vai golear, velho. Mas eu quero... Amanhã não, domingo. Quero saber se o Andrés vai jogar no lugar do Evangelista, ali como um 8, ou justamente nessa vaga do Maurício aí, do Veiga, ontem o Andrés nessa armação aí. Foi questionado sobre isso, ele falou, não, eu não quero falar onde eu vou jogar, eu quero que essa dúvida fique com o professor, ele que me coloque para jogar. Pegou a camisa 8, né? Pois é. Mas ele pegou a 8? Pegou a 8. Pegou a 8. No dia do aniversário do Leivinha.
Ontem era aniversário do Leivinha. Ô, Júlio, Leivinha o ganhava muito quanto... do Inter? Quero ver essa estatística aí. Leivinha, Palmeiras com Leivinha contra o Inter. Ô, Júlio, o quanto o Palmeiras se fortalece com o Andréas Pereira e é um Palmeiras que volta melhor dessa data FIFA, será? Aliás, vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro antes do Júlio responder, só pra gente ver a diferença. Palmeiras com 43 pontos na terceira colocação, mas tem um jogo a menos, e o Flamengo com 47. Então, são 4 pontos de diferença e um jogo a menos. Está bem parelho, né, ainda. O quanto o Palmeiras chega forte aí, voltando dessa data FIFA, pensando em Brasileirão e com o Andréas? Rodadas de retorno da data FIFA, não só no Brasil, no mundo inteiro, são sempre rodadas com algum resultado surpreendente. Surpresas. Porque os times perdem ritmo. Alguns treinam melhor, outros treinam pior, alguns recebem muitos jogadores de seleção, não conseguiram treinar com esses caras, outros não, outros tiveram período bom. Então é sempre bom ficar de olho nessas rodadas aí pós-data FIFA que quebram bastante bolão. Como é que chama a data FIFA na Espanha, onde você morou? É o vírus FIFA, né? Vírus FIFA. Vírus FIFA. E porque os jogadores voltam machucados e tal. No Brasil, o vírus FIFA não pegou o Caio Jorge, né? Não pegou o Caio Jorge. Não pegou o Caio Nem Jorge. o Fabrício Bruno. Nem o Fabrício Bruno. Se o Palmeiras volta forte, Luiz, a gente vai ter que ver. Acho que o Palmeiras, aquele empate contra o Corinthians foi um empate bastante aceitável, considerando que o Flamengo tinha tropeçado. Poderia ter vencido, não venceu. Acho que a resposta a essa pergunta a gente vai ter que ver no campo. As coisas estão dadas, né? Não tem jogadores importantes machucados, a parte, óbvio, o Paulinho, que é uma coisa mais de longo prazo. Você tem reforço chegando, até disputa no gol agora, né, com a chegada do Carlos Miguel. A situação está dada para o Palmeiras continuar nessa perseguição e nessa disputa mano a mano com o Flamengo. Mas é o Palmeiras quem não pode tropeçar em jogos como esse, em casa, contra um time que não está disputando o título. PVC, vamos ver na prancheta como é que esse Palmeiras pode ser formado por Abel Ferreira? Voltamos para o nosso estúdio, gente, porque esse estúdio estava não emprestado, né? Porque ele sempre foi da galera da política, mas eles estavam utilizando aí durante todo o dia, nesse tempo, nessa semana aí tão importante que a gente teve na política nacional. Então a gente voltou e temos o nosso telão de volta aqui. O que está acontecendo? Normalmente, o Moreno volta por dentro, entre os zagueiros. É assim que o Abel está fazendo. Abre o Gustavo Gomes e o Murilo de um lado. Como é um jogo de, teoricamente, posse de bola do Palmeiras, porque o Internacional tem jogado com bloco médio, o Andréas Pereira, se começar como titular, se não é o Lucas Evangelista, começa aqui, fazendo esse pivô defensivo, como diz o Ancelotti. Ele faz a saída de bola à frente dos 3 homens. E por que o Maurício está aqui como segundo homem? Porque o Maurício é o 6º de chegada, mas ele é o 2º dessa linha nesse 3-2-5. Kelvin faz a ponta direita quando ataca, o Piquerez na esquerda quando ataca. Aí você vem Flaco, Vitor Roque e Felipe Anderson. Tem atacado 3-2-5, 3-2-6, porque o Maurício chega à frente muitas vezes. E o Andréas faz esse pivô defensivo em teoria. O Andréas também pode fazer esse papel do Maurício. Eu acho que ele faz melhor. Até o do Felipe Anderson, né? É que o Felipe Anderson é o ponto esquerdo. Isso aqui, na verdade, do ponto de vista do sistema tático, é Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez. Com a bola, né? Aí é com a bola. Sem a bola defende de outro jeito. Aníbal, Andréas Pereira. Maurício, Flaco, Felipe Anderson e Vitor Roque aqui. O que eu acho que acontece e que está fazendo muita falta para o Palmeiras hoje? Com o Lucas Evangelista e com o Maurício. É um time que só ataca, só acelera. O que vai estar no banco de reservas provavelmente amanhã? Muda a tela. A gente vai voltar. E mantendo a dupla, né? Flaco e Vitor Roque também. Aqui você tem a cadência. Porque você faz atacando mesmo 3-2-5, mas o Veiga vem na linha do Andréas Pereira, um pouco à frente para se aproximar, para chegar à frente. Mas são 2 caras que falam: para, agora espera. Não é para acelerar mais. Isso tem faltado para o Palmeiras. O Palmeiras é um time que acelera o tempo inteiro e pensa pouco. Com o Andréas Pereira e Veiga, se você conseguir fazer isso, você pisa um pouco mais na bola. Acelera no ritmo que esses 5 da frente estão dando, mas pisa um pouco mais na bola. Agora pensa, agora acelera de novo. Pensa um pouco mais, né?
Muito bem, hein? Já entendemos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Internacional, que é o próximo adversário do Palmeiras neste sábado às 18h30. Estou trazendo aqui a tabela do campeonato, a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada. Como podemos ver, o Palmeiras está na terceira colocação, 20 jogos, 43 pontos. Está a 4 pontos do Flamengo e a 1 ponto da equipe do Cruzeiro. Lembrando, um jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. O Internacional está na 10ª colocação do campeonato, 21 jogos, somou 27 pontos. É uma equipe que vem passando por um período difícil após a eliminação em todas as Copas. Só tem agora a disputa do Campeonato Brasileiro e Roger Machado está sendo muito pressionado para poder sair do cargo. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Internacional. O último jogo antes do período de data FIFA, eles venceram a equipe do Fortaleza lá no Beira-Rio pelo placar de 2-1. Anteriormente a isso, vinham de 4 derrotas consecutivas, 3 consecutivas para o Flamengo, e aí englobando os 2 jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e perdeu para o Cruzeiro lá em Minas Gerais, ou seja, a pressão e o momento vivido pelo Inter é muito complicado. Além disso, tem saída de alguns jogadores que estão sendo negociados, porque a equipe está começando a diminuir a folha, porque a parte financeira do Colorado não está nada boa. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Internacional. São 2 vitórias do Palmeiras, 1 vitória do Inter e 2 empates. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Internacional lá no Beira-Rio pelo placar de 1-0. Jogo importantíssimo para o Palmeiras se quiser pensar em título brasileiro. Não pode deixar perder esses pontos para a equipe do Internacional, até porque se o Palmeiras vencer, ficará a 1 ponto do Flamengo, sendo que o Flamengo, neste final de semana, vai visitar a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul, onde o Flamengo não vence lá há 19 anos. Ou seja, retrospectivamente, é um jogo complicadíssimo para o Flamengo lá. Enfim, o Palmeiras tem que ir com força máxima. Vamos ver se Abel vai fazer isso mesmo, até porque o jogo contra o River Plate na Libertadores será na quarta-feira, lá na Argentina. Então, e como a equipe vem num período bom de descanso, são 2 jogos que tem que ir com força máxima. E aí, no final de semana que vem, que antecede o jogo da volta da Libertadores, aí possivelmente tem que dar algum descanso. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!